Perder barriga é uma tarefa difícil, e alguns suplementos podem ajudar, mas no vídeo de hoje a gente vai falar como perder barriga sem tomar nenhum tipo de suplemento. E mais, nós vamos comentar, né, sobre suplementação e o que faria de diferença em relação a não tomar absolutamente nada, certo? Lembrando que dia 8, segunda-feira, tem promoção da minha consultoria de dieta e de treinamento. Mais informações aqui nos comentários. Bom, perder barriga, pessoal, primeiramente a gente não consegue fazer isso de forma esquartejada, né? O que eu quero dizer com isso? Que não tem como perder gordura só da barriga. Então você vai perder gordura como um todo, beleza? Então vou começar a trabalhar com algum aluno que tem gordura localizada. Tem como perder só daquela região? Não tem. Ah, mas eu vou tomar um determinado suplemento. Ah, mas eu vou... Não adianta, tá? Não tem como. Quando você vai pensar, então, em perder gordura da barriga, você tem que pensar no restante. Por quê? Às vezes a pessoa fica tão presa naquilo que ela esquece que a estética é uma coisa de união mesmo, né? Tanto é que tem pessoas que têm barriga e tem o corpo mega bonito. Por quê? Porque o contexto tá legal. Então, eu já cansei, digo, no bom sentido, pelo amor de Deus, né? De ver aluno querendo tirar tudo que dá da barriga e quando chega no resultado, fala, putz, mas não ficou legal. Porque fiquei com os braços muito finos, fiquei, né, mulher, fiquei sem glúteo nenhum, fiquei sem coxa, o rosto ficou muito chupado, né? E como é que eu faço para evitar isso? Então eu preciso fazer, juntamente, um processo de hipertrofia. Tá? Então, assim, treinar hipertrofia é interessantíssimo, porque é isso que vai segurar volume nessas regiões. E até mesmo, de certa forma, no rosto. Porque você ganhando mais massa muscular, você consegue esticar mais a sua pele. Todo mundo concorda com isso? Né? Ganhei bíceps, estiquei a minha pele. Então, uma pele esticada ela é mais fina. Então, eu vou conseguir deixá-la mais fina com um peso maior. Até mesmo com mais gordura. E se você não entendeu nada, eu te explico de outro jeito. Imagina só que você tem 50 quilos. Tá? E você tem 10 quilos de gordura. Você tem 20% de gordura. Imagina só, vou falar uma coisa exagerada, tá? Só para você pegar o raciocínio, lógico. Imagina só que você vai para 100 quilos de músculo. O que você faria? Você clicaria no gostei e se inscreveria aqui no canal. Faça isso agora, enquanto você está me ouvindo. Só que indo para esses 100 quilos, você não perdeu gordura e nem ganhou. Então você tem os mesmos 10 quilos de gordura. Em 100 quilos, quanto é o percentual de gordura agora? 10 quilos de 100 quilos são 10%. Com a mesma quantidade de gordura, você pode ter 20% ou 10% de gordura. Logo, se você tem mais massa muscular, você consegue ter mais gordura e ficar sem barriga, e ficar definido. E aí o teu rosto fica bonito. Então é importante fazer um treinamento sempre de hipertrofia, o ano inteiro. E aí você vai conciliar aeróbicos. Quanto de aeróbico eu vou fazer? Ah, vamos começar fazendo, sei lá, 20 minutos por dia. Ah, é muito pouco. Tem gente que não faz isso aí. Então vamos começar com 20. Dali 2 semanas, vamos para 30. Dali 2 semanas, vamos para 40. Até que chegue 1 hora por dia. E não precisa ser um aeróbico extremamente pesado, não. Né? Você pode optar ali, por exemplo, dia sim, dia não. Um dia eu vou correr, outro dia eu vou caminhar em jejum. E aí você consegue administrar um pouco da sua energia vital que está baixa porque a dieta está restritiva. Então, vai subindo aos poucos o aeróbico. Por que isso? Você que já fez dieta de redução de gordura corporal, já fez algo voltado para isso, percebeu que você vai estagnar. Cedo ou tarde você estagna. Se você não tem uma estratégia para conseguir resolver isso, você está ferrado. Porque você vai ficar estagnado para sempre. Então não pode começar estourando tudo. E eu digo isso porque eu dou consultoria há muito tempo. E quando começa com um pouco aeróbico, às vezes a pessoa pagou ali a consultoria e está motivada, porque não, paguei, agora vai, eu vou fazer o que... Aí 20 minutos de aeróbico, fala, não, muito pouco, eu aguento mais do que isso. Eu sei que você aguenta. Só que eu não estou pensando só hoje, eu estou pensando daqui 3 meses, daqui 6 meses. Então esse tipo de estratégia é importante você ter. Falamos de aeróbico, falamos de musculação. Vamos falar de dieta agora. Na estruturação da dieta, a gente não pode começar também a dieta muito reduzida. Né? Então eu quero perder barriga rápido, então eu vou zerar o carboidrato. Isso aí tá ferrado, porque em 2 semanas ele vai dar uma reduzida legal, até porque perde muito líquido retido, né?
Só que vai chegar um momento que a dopamina começa a cair muito. E presta atenção na dopamina daqui para frente da sua vida, tá? Isso é extremamente importante. Você fala de testosterona, de dopamina, é um neurotransmissor, sabe? Você que já fez dieta muito restritiva, já deve ter percebido que você fica sem vontade de fazer nada. Você não quer ir para academia, daqui a pouco você não quer ir trabalhar, você não quer fazer nada. Isso é uma queda brusca de dopamina. Aí você tenta tomar café, né? Porque o café aumenta a dopamina. Só que chega uma hora que a questão é que você não tem dopamina, pá. Você não consegue nem construir a dopamina, nem tomando café. Então você toma, fica irritado, com sono, coração acelerado e indisposto. Então quer dizer, não funciona. Como é que eu começo essa dieta com eficiência? 2 gramas de proteína para cada quilo que você pesa. Baixa um aplicativo, Dieta e Treino, da Growth, 100% gratuito, 100%. Você cadastra lá tudo que você comer, tudo que passar na boquinha, na gargantinha, você escreve lá. 2 ovinhos, beleza. Um copo de iogurte, beleza. Uma banana, beleza. E vai cadastrando, vai cadastrando. E ele mesmo já vai calcular o quanto de proteína tem no seu dia todo. E é um macronutriente. Não é assim, 100 gramas de frango, 100 gramas de proteína? Não, 100 gramas de frango tem 20 gramas de proteína. Se você pesar cru, se pesar pronto, 30 gramas. Leandro, eu não sei nada disso. Por isso que eu te falei do aplicativo. Baixa o aplicativo, vai cadastrando. 2 gramas de proteína para cada quilo que você pesa, 1 grama de gordura para cada quilo que você pesa e 2 a 2,5 gramas de carboidrato para cada quilo que você pesa. Então, você tem ali uma boa quantidade de comida para conseguir fazer você ganhar massa muscular e estar em déficit calórico. E aí, passando o tempo, assim como você está fazendo com o aeróbico, você também vai diminuindo um pouco a comida. Então, vamos lá. Eu vou chutar aqui coisas genéricas, tá? Porque, imagina, isso é um trabalho de acompanhamento. O resultado foi esse, o direcionamento é esse. É isso que eu faço na minha consultoria, que vai ter promoção no dia 8, ó, aproveita. Mais informações nos comentários. Mas eu tô falando sério, tá? Não é só pela propaganda, não. É porque tem que ter um acompanhamento. Mas eu posso dar, sim, algo genérico. Fala, pô, Leandro, o que mais se repete na prática? Beleza. Né? Não quer dizer que vai servir para todo mundo, mas pelo menos vai dar uma ideia. A cada mais ou menos 15 dias a 30 dias, né, você está subindo o aeróbico. Então, se tiver boa resposta, você mantém. Mas se der uma estagnadinha, vai lá e tira um pouquinho. Tira um pouquinho da gordura. Estava 1 grama quilo, vamos para 0,8 e experimenta e vê. Poxa, vamos tirar mais, sei lá, 0,2 ou 0,3 grama de carboidrato. Dá uma baixadinha, beleza, observa. E você vai construindo o seu resultado em longo prazo. Pode ser que aconteça de você estagnar e não ter mais o que fazer. Quando acontecer isso, aí sim, você vai pensar em fazer, por exemplo, um ciclo de carboidratos, né? Uma estratégia para você conseguir subir o seu metabolismo e depois você ataca novamente. Então o caminho às vezes não é linear. Comecei uma dieta de redução, terminei a barriga, não. Às vezes você vai, estagnou, agora sobe a caloria, fica um tempo de caloria um pouco mais alto, agora desce de novo e assim sucessivamente. E se eu colocar algum termogênico, alguma coisa assim, né? O que eu vou ganhar? O termogênico é o principal, tá, pessoal? O que mais vai fazer diferença é o termogênico, que tem um estimulante. Você vai melhorar a sua disposição, o que pode ser bem relevante. Você vai reduzir um pouco do seu apetite, o que é muito relevante quando você está comendo pouco. E você acelera um pouquinho, mas bem pouquinho a queima de gordura. Só que para isso você pode usar café. Café. Porque o café é um termogênico maravilhoso. Toma um copão de café, vai treinar, beleza. Vou fazer o meu cardio em outro horário. Outro copão de café, beleza. Né? Eu não gosto de café, então usa o termogênico. Né? Ou não usa nada, é para isso que serve. Lógico que o termogênico é melhor que o café puro, tá? Mas é que o custo-benefício não é muito relevante. Então, se você está contando umas moedas, né? Ainda que eu sei que o termogênico da Growth, eu estou tropeçando nesse objeto cilíndrico aqui. O termogênico da Growth não é caro. Né? Mas tem gente que está necessitado. Então, vai no copão de café, hardcore, acabou, sem açúcar, deu. E agora eu vou deixar a indicação desse vídeo que vai falar sobre um treinamento de peito avançado, coisa fina, com exercício, série, repetição, técnica avançada, guia de movimentos, né? Como que você consegue focar mais. Enfim, um vídeo bem completinho. Dá uma olhadinha aqui, clica aqui.